Hoje nesse vídeo vou contar sobre um caso que aconteceu no Natal e eu achei muito estranho e até os dias de hoje não se sabe o real motivo desse massacre. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos e deixa o like aqui no comecinho e vamos começar a história de hoje. Esse caso é sobre a família Lawson e eles moravam em Brook Cove Road, em Germantown, nos Estados Unidos. E a família era montada pelo fazendeiro de tabaco Charlie Lawson, de 43 anos. Um dia antes do Natal, ele resolveu levar sua família para comprar roupas novas e ele tinha a esposa e mais 7 filhos. Porque ele queria fazer um retrato que para a época era uma coisa bem comum, porém era uma coisa muito cara. Porque esse tipo de retrato era feito mais por famílias de grande porte e família como a dele era muito humilde, então era uma coisa incomum de se ver fazendo esses retratos. A história se passou no ano de 1929 e o inverno daquele ano foi bem terrível e teve uma nevasca bem forte que tornou as coisas mais adversas no Natal. Se passaram alguns dias e o Natal deles chegaram. E no dia 25 de dezembro de 1929, a filha mais velha do Charlie, a Marie, de 17 anos, acordou bem cedo naquela manhã porque ela queria fazer um bolo para a família comemorar o Natal. E um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, o Charlie estava no celeiro da propriedade dele, esperando 2 de suas filhas que ele havia chamado lá. E elas eram Carrie, de 12 anos, e Maybelle, de 7. Assim que ele viu as duas saindo, ele atirou nelas com uma espingarda calibre 12 e depois as espancou, deixando elas irreconhecíveis. Ele levou os corpos para o celeiro e foi em direção ao resto de sua família. A esposa dele, Fanny, estava na varanda, ele foi até ela e atirou nela também. Os filhos mais novos dele, James, de 4 anos, e Raymond, de 2, escutaram os tiros e tentaram se esconder pela casa. Charlie então foi atrás da filha mais velha, Mary, de 17 anos, e atirou nela, e depois foi atrás dos 2 mais novos e atirou neles também. Por último, ele espancou a sua filha mais nova de 4 meses até a morte. Depois de assassinar toda a sua família, ele pegou os 2 cães da família, Sam e Queen, e entrou na floresta que estava coberta de neve. E ele levou também 2 espingardas. Ele parou para lavar suas mãos ensanguentadas num riacho. E pegadas mostram que ele andou em círculos por algumas horas ao redor de uma árvore antes de atirar em si mesmo. Depois de algumas horas, alguns familiares foram até a casa dos Lawson para desejar um Feliz Natal. E quando chegaram lá, eles encontraram os corpos por toda a casa e viram que Charlie estava desaparecido. Eles ligaram para a polícia e para uma ambulância e logo a notícia se espalhou que tinha acontecido um massacre na casa da família. E aí muitas pessoas começaram a aparecer e uma multidão se formou na entrada da casa. E foi nesse momento que todos escutaram o tiro quando Charlie atirou em si mesmo. A polícia encontrou 2 notas no bolso de Charlie que foram escritas num recibo de leilão de tabaco. Uma dizia, problemas podem causar, e na outra, ninguém para culpar. E até hoje ninguém sabe o que ele quis dizer com essas notas. Eles moravam na zona rural da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e na década de 1920, caçar coelhos no dia de Natal era um esporte bastante popular. Então os tiros não alertou ninguém, porque pensaram que podia ser alguém caçando coelhos. O Charlie matou toda a sua família, menos o filho de 16 anos, Arthur. Era o filho homem mais velho, e naquele dia ele tinha ido a Walnut Cove com um amigo. Ele teria ido comprar munição para caçar coelhos, então Charlie havia assassinado a família enquanto o filho não estava em casa. Alguns rumores disseram que Charlie fez isso com medo de que o filho intervisse naquela matança que ele planejava. Alguns já pensam diferente e dizem que ele escolheu poupar a vida de Arthur, mas a verdade ninguém nunca vai saber. O Charlie colocou os corpos de cada um da família em suas respectivas camas, com a cabeça no travesseiro e com os braços cruzados. Ele usou 2 pedras para apoiar a cabeça das 2 filhas que ele matou no celeiro. Algumas pessoas que conviviam com o Charlie disseram que há alguns meses ele estava apresentando um comportamento meio estranho, como se algo incomodasse ele. Ele também chegou a reclamar para o médico dele que estava tendo muitas dores de cabeça fortes e insônia. E quando o crime aconteceu, chocou todo mundo que morava naquela área. Aquele massacre mexeu com muita gente e deixou muitas pessoas curiosas também. Tanto que quando aconteceu o crime, a notícia se espalhou muito rápido e começou a aparecer muita gente de a pé, de carro, porque todo mundo queria ver o local.
2 dias depois do crime, a imprensa e muitos curiosos invadiram o funeral. 8 corpos foram embalsamados, mas somente 7 caixões foram enterrados. A Mary Lou, que era bebê de 4 meses, foi colocado junto com a Fanny, mãe dela, dentro do caixão. E aí voltamos pro retrato, né? Muitas especulações que o Charlie havia tirado o retrato porque o crime havia sido premeditado. Como eu disse, né, era uma coisa muito incomum em famílias mais humildes como a de Charlie fazer aquele retrato. E aí foi uma forma de ter a família completa antes de cometer o massacre. Alguns dias depois, o irmão de Charlie começou a cobrar para fazer tour pela casa. As pessoas podiam entrar e ver aonde o crime aconteceu. A casa estava toda cheia de sangue, ele não tinha mexido em nada da casa, inclusive o bolo que a Mary tinha feito na manhã do dia 25 estava em cima da mesa, intocado. Muita gente foi até a casa para ver, já outras acharam um absurdo o que o irmão do Charlie estava fazendo. Ele então se defendeu, dizendo que o Charlie tinha deixado um filho órfão e que estava juntando esse dinheiro para ele. Quando o crime aconteceu e os corpos foram levados para o hospital, eles decidiram remover o cérebro de Charlie para poder estudar ele mais tarde. E os relatórios iniciais da autópsia mostraram que o cérebro dele era mais pequeno que o normal e que parte do centro do cérebro era subdesenvolvido. E onde o cérebro dele se encontra hoje a gente não sabe. O único filho sobrevivente, o Arthur, morreu em 1945 num acidente de carro, deixando esposa e 4 filhos. Em 1990, um livro sobre o massacre foi publicado e depois de 60 anos, uma prima dos Lawson contou um segredo. Ela se chamava Stella Lawson e ela disse ter ouvido sua mãe falar com outras mulheres no funeral que a Fanny, mãe das crianças assassinadas, tinha contado para elas que a Mary, a filha mais velha, estava grávida. E o pai do filho dela era o Charlie, e que quando a mãe descobriu, ela ficou muito envergonhada e o Charlie também, então ele resolveu matar toda a família antes que alguém descobrisse. No relatório da autópsia de Mary não indicava se ela estava grávida ou não, mas essa é a teoria mais forte desse caso. Mas se foi realmente esse o motivo, a gente não sabe e provavelmente nunca vai saber. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pesquisei muito para trazer esse caso aqui perto do Natal. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E deixa o like aqui já para me ajudar. E um Feliz Natal a todos. Beijo!